Obrigado. Eu vou passar agora à próxima oradora, professora Carla Mato Gomes, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e provavelmente a mais reconhecida docente especialista em Direito do Ambiente no nosso país. Professora, faça favor. Bom dia a todas e todos. Vou começar por cumprimentar a mesa, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Nuno Lacasta, e quero também aproveitar para agradecer o convite à organização, ao Fórum, na pessoa do Sr. Professor Vitalino Canas. Muito obrigada por esta oportunidade. Manifestar o meu gosto por estar aqui de volta a estas atividades presenciais, com interação entre colegas nacionais e internacionais, quase nacionais, uma vez que estamos aqui na presença de muitos colegas brasileiros, e dizer que o Brasil é um Estado com o qual eu tenho mantido uma relação académica muito intensa nos últimos anos, pelo menos na minha vida anterior à Covid, e espero recuperar em breve essa possibilidade de interação mais próxima com os colegas brasileiros. Enfim, eu sou efetivamente professora da Faculdade de Direito de Lisboa, sou professora de Direito do Ambiente, também sou professora de Direito Administrativo. O Sr. Professor Gomes Canutilho costumava brincar dizendo que jogava no verde e no vermelho. No caso dele, o verde era o ambiente, como o meu, e o vermelho era o constitucional. O meu vermelho é o direito administrativo, mas hoje é no verde, no tapete verde, que eu venho aqui, é nessa condição que venho aqui falar-vos, e pensei em falar muito rapidamente, uns breves tópicos, sobre mineração e sustentabilidade. Porque sei que os colegas brasileiros, muito simpaticamente, dizem sempre que nos compreendem na totalidade, mas na verdade têm alguma dificuldade em nos seguir. Eu vou mudar o chip e vou passar a falar em português brasileiro. E assim, certamente, a minha mensagem, por modesta que seja, terá mais alguma possibilidade de passar. Sustentabilidade é um termo muito utilizado, porventura demasiado utilizado. Ser sustentável é ser durável, no sentido que as próximas gerações possam aproveitar os recursos de que nós estamos tirando partido. Ser sustentável é ser solidário com as pessoas que vivem nesse momento conosco e também com aquelas que eventualmente existirão no futuro e que têm certamente com a nossa geração interesses conflitantes. E ser sustentável é ser anticipativo, é legislar com a mente numa ponderação dos interesses do futuro, é legislar tão pronto, tão próximo, tão depressa quanto possível. E essa fórmula do legislar as early as possible, tão depressa quanto possível, antecipando eventuais interesses das gerações futuras, foi uma fórmula muito desenvolvida por um importante acórdão do Tribunal Constitucional Alemão de abril do ano passado, um acórdão precisamente sobre o tema das alterações climáticas e que nesse momento eu suponho que é e será o leading case nessa matéria das alterações climáticas e das tarefas e responsabilidades dos legisladores hoje perante as gerações futuras. A pergunta que eu tenho para responder é de que forma o quadro jurídico português assimilou essas ideias no campo da mineração. As ideias da durabilidade, da solidariedade e dessa vertente antecipativa de integrar a ponderação do futuro nesse quadro legal. A verdade é que a mineração é um tema muito discutido, porventura já não tão discutido no Brasil, porque é uma realidade, né? Minas Gerais é um estado mineiro por excelência. Quando aterramos em Minas Gerais, em quilômetros e quilômetros, já estamos vendo a terra esventrada, as pedreiras, as minas. Então, a mineração é um assunto quase corriqueiro no Brasil. Mas em Portugal não tanto assim. Eu diria que desde a questão do wolfrâmio, que era o segredo de Polichinelo,
do Estado Novo. Nós vendíamos wolframio para alimentar a máquina alemã e, no entanto, éramos neutrais. E isso foi uma estratégia de Salazar que quase lhe custou o posto de chefe de governo e só verdadeiramente terminou essa venda de wolframio à Alemanha na véspera do dia D. Desde essa altura que a questão da mineração não era tão quente, digamos assim, tão discutida em Portugal. Ultimamente, temos travado as chamadas guerras do lítio, porque haverá algum potencial de lítio em Portugal e é esse minério, sobretudo esse minério, que está causando o debate sobre a atividade da mineração em Portugal. Na verdade, no pós-guerra, o wolframio foi perdendo importância, ainda houve algum incremento das atividades de mineração em Portugal, mas a partir dos anos 70 não tem praticamente mineração relevante em Portugal. Nesse momento há apenas 3 minas em exploração comercial e a última concessão foi de 1989. Por isso que essa possibilidade de extrair lítio para alimentar determinadas indústrias tem ganhado alguma relevância. E, na verdade, o quadro jurídico é um quadro muito recente, é um decreto-lei de 2021, o que tem na base uma lei de enquadramento de 2015, e essa lei de 2015 vem substituir uma legislação antiga, já de 1990, e que é uma legislação, desde logo, que tinha muito pouco em conta as questões ambientais, porque, na verdade, a legislação ambiental em Portugal, e o doutor Nuno Acasta certamente não me desmentirá, é uma legislação que surge, sobretudo, a partir dos anos 90, por força da adesão de Portugal à União Europeia. E, portanto, era uma legislação que, durante algum tempo, era obsoleta, do ponto de vista da assimilação da necessidade de ponderações ambientais, e o direito da União Europeia, na verdade, não tem grande incidência sobre as atividades da mineração, fundamentalmente preocupa-se com o tratamento dos resíduos da mineração, mas não propriamente com a atividade em si. Então, esse decreto de 2021 é importante porque ele vem trazer uma série de ponderações ambientais no contexto da atividade de mineração. Aliás, esse decreto foi objeto de uma apreciação parlamentar. O decreto foi chamado ao Parlamento já depois de ter entrado em vigor e foi objeto de importantes alterações, cirúrgicas, é verdade, mas importantes, sobretudo do ponto de vista da governança ambiental dessas atividades. O que esse decreto tem de particular? Desde logo, no preâmbulo, ele anuncia que vai se reger pela pauta do green mining, da mineração verde, que aparentemente é um termo paradoxal. Como é que a mineração alguma vez pode ser verde? Poderá ser verde escura, mas nunca deixará de ter uma forte componente de escuridão, digamos assim, associada. Há muita gente que, aliás, pensa que não pode haver mineração verde sequer, tantos são os impactos que essa atividade causa no ambiente natural e no ambiente humano. Esses princípios do green mining, que são anunciados no preâmbulo do Decreto-Lei 30/2021, na verdade, são oriundos da Finlândia. Foi a Finlândia que inventou o green mining em 2011, desenvolveu vários programas, alguns deles ainda em fase de experimentação e estudo acadêmico. E esses princípios do green mining, eles visam resolver uma equação muito complexa. Porque a atividade de mineração é uma atividade que gera benefícios inequívocos e com um universo de utilizadores enorme, não são sequer regionais ou nacionais, são universais, mas, em contrapartida, ela causa distúrbios, incômodos, perturbações, danos às comunidades que estão próximas dos locais onde se extraem os minérios. E então nós temos um benefício muito alargado, mas com um sacrifício muito intenso, muito concentrado das populações e do ambiente natural que está no entorno dessas atividades. Por outro lado, a mineração, obviamente, que vai promover o emprego de mão de obra local, muitas vezes mão de obra indiferenciada, e vai gerar algum rendimento, certamente alguns proventos para algumas atividades, como restauração, hotelaria, eventualmente construção civil, mas deixa um lastro de destruição muito longo depois de ser abandonada.
E, finalmente, a mineração é hoje reconhecida como uma alavanca essencial da transição energética. E o Pacto Ecológico Europeu, anunciado em 2019, e que já tem uma forma legal no regulamento de 2021, que é a Lei do Clima Europeia, e que foi também assimilado por Portugal, que também temos uma Lei do Clima, que entrou em vigor no último dia de 2021, essa transição ecológica, que tem, transição energética, perdão, que tem também como outro pilar a circularidade, ela está intimamente relacionada com a mineração de determinados componentes que vão ser essenciais, sobretudo para construir baterias para armazenamento de energia e também para a digitalização. Então, por um lado, a mineração é absolutamente essencial a esse percurso, mas, por outro lado, tem também muitos objetores, sobretudo os ambientalistas, mas não só. Tem muita gente que pensa que o ideal seria produzir esses componentes a partir dos componentes já existentes, portanto, reciclando e reutilizando, promovendo a circularidade. Mas é manifestamente impossível, no estado de tecnologia em que nos encontramos, promover a transição energética apenas com material reutilizado. E, portanto, a mineração é um dirty work, but somebody's got to do it, tem de continuar a ser feito. E, por isso, o que me preocupou foi compreender de que forma é que os princípios de green mining, anunciados pelo preâmbulo, são ou não efetivamente assimilados pelo tal Decreto-Lei 30/2021. Há fundamentalmente 5 princípios e todos eles têm um espelho nesse quadro jurídico. Por um lado, o green mining tem como pressuposto um incremento da eficiência das matérias-primas e de energia, e nesse decreto-lei estão consagrados uma série de planos a apresentar pelo operador da mineração, no sentido de conseguir efetivamente esses objetivos. Planos de gestão de resíduos, planos de eficiência energética, planos de eficiência hídrica, planos de produção renovável de eletricidade e também de mitigação das emissões de dióxido de carbono. Na apreciação parlamentar foi dado um ênfase ao incremento da circularidade na atividade da mineração. E então passou a prever-se uma obrigação do concessionário da fase de exploração, de integrar resíduos de exploração em cadeias de valorização, e tudo isso deve ser previsto no chamado Plano de Lavra. Em segundo lugar, quanto à minimização do passivo mineiro, eu diria que temos aqui 2 vertentes. Por um lado, a necessidade de conservar recursos essenciais, digamos assim, mais importantes do ponto de vista biológico para as gerações futuras. E eu julgo que isso foi feito na medida em que o legislador proíbe a mineração em áreas protegidas, áreas nacionais, áreas internacionais e áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000, que é uma rede de proteção da biodiversidade europeia. É verdade que não consagra a proteção da Reserva Ecológica Nacional, mas, enfim, todas as outras áreas, pelo menos na sua circunscrição concreta geográfica, estão excluídas das atividades de mineração. Por outro lado, do ponto de vista socioambiental, digamos assim, essa ideia da mitigação do passivo mineiro acaba por ser concretizada na incumbência às empresas de mineração de determinadas obrigações de responsabilidade social para com as gerações presentes, mas também prospectivamente, criando riqueza para que, uma vez abandonada a exploração, essa área não fique, digamos assim, apenas degradada, mas possa ter expectativa de continuação de outras atividades para que as pessoas possam subsistir com dignidade e com expectativa de bem-estar para além da atividade de mineração então cessada. Em terceiro lugar, quanto à mitigação dos impactos ecológicos e à governação dos impactos sociais. Todas essas atividades, quando chegam à fase de exploração, devem merecer avaliação de impacto ambiental, mas apenas na fase de exploração. Antes dessa fase, como todos bem sabem, existe pesquisa e prospecção.
tendencialmente atividades que não geram grandes impactos, nem no solo, nem na água, nem na biodiversidade, mas que, dependendo das técnicas utilizadas, podem efetivamente ser impactantes. A verdade é que não existem no diploma obrigações de avaliação de impacto para essas fases, mas não deixa de ser prevista uma necessidade de redução dos impactos assinaláveis com vista à possibilidade de recuperação mais rápida dessas áreas. Também vale a pena deixar nota de que, do ponto de vista do impacto social, e, sobretudo, por conta da apreciação parlamentar posterior, já à entrada de vigor do diploma, as populações ficam não suficientemente, porque eu já falei com várias pessoas que acham que ainda assim não é suficiente, mas claro que as pessoas nunca estão totalmente satisfeitas, mas as populações estão significativamente empoderadas nesse processo de diálogo, porquanto não só há uma consulta obrigatória a municípios e freguesias, como há uma participação pública intensa em todas as fases desse processo, inclusivamente na pesquisa e prospecção. E no diploma parlamentar, ou com a intervenção parlamentar, foram incluídas duas figuras interessantes, muito utilizadas nessas áreas, mas nas quais nós não temos a mínima experiência. Uma é a chamada avaliação de impacto social, e outra é o plano de comunicação. E tudo isso envolve um diálogo constante com a população, no sentido da pacificação dessas atividades. Porque quanto mais resistência elas criam, mais dificuldade vai ter a empresa de as desenvolver com o lucro e com o sucesso desejado. Do ponto de vista das condições de higiene e segurança no trabalho, o diploma também é bastante cuidadoso. Nessas não me interessam tanto, porque a minha preocupação é mais com o ambiente natural do que com o ambiente humano, eu confesso. Mas, finalmente, temos ainda uma última nota quanto à questão do desmantelamento e a recuperação das áreas após o término da exploração, que envolve a elaboração pelos operadores, desde logo também na prospecção e pesquisa, mas sobretudo na exploração, de um chamado plano de recuperação paisagística e ambiental, que deve ser dinâmico, ou seja, não deixar tudo para o final, mas fazê-lo par e passo com a exploração, para que depois não se agigante de tal modo passivo que seja muito difícil recuperar. Eu faço notar que essa é uma das preocupações mais relevantes do diploma, porque nós temos, nesse momento, cerca de 100 minas abandonadas em Portugal, relativamente às quais não foi feito nenhum tipo de plano desse gênero e que continuam pulsando os seus impactos para o ambiente natural e humano. Eu me aproximo do final e fazendo um balanço muito rápido do que disse. Bom, é verdade que das palavras aos atos vai sempre uma enorme distância. Eu olho para esse diploma e fico muitíssimo satisfeita com o incremento que ele provocou relativamente ao quadro anterior. Mas fico sempre com a pulga atrás na orelha, pensando que esse quadro é realmente bastante completo, mas resta saber o que vamos fazer dele. Como é que ele vai ser efetivamente implementado e fiscalizado. E esse é sempre o grande problema. Muitas vezes no Brasil, falando com colegas, nós nos apercebemos de que a legislação brasileira é uma legislação completa, bastante avançada. O problema é fazê-la cumprir. E é a mesma questão que eu coloco, e claro que é uma million dollar question, porque o diploma iniciou vigência o ano passado, ainda não há propriamente um balanço. Mas que questões me preocupam numa análise muito superficial? 3. A primeira é a falta de avaliação ambiental das atividades de prospecção e pesquisa. Por quê? Porque em Portugal nós não sabemos exatamente qual é o potencial minerário, sobretudo agora desse lítio. E o que é que vai suceder? As grandes empresas não vão ter interesse em vir antes de saber se a jazida merece a pena. Então, quem virá? Virão pequenas empresas, virão garimpeiros da mineração, que fazem a chamada prospecção predatória. E a prospecção predatória é uma prospecção extremamente impactante. E nessa medida, é pena
que, em relação a esses operadores, não haja exigências mais intensas do ponto de vista da avaliação de impacto ambiental e, sobretudo, não haja uma combinação expressa do que essas atividades poderão, ou essas atividades mal desenvolvidas poderão acarretar em termos de prejuízos. É verdade que há uma caução no caso do plano de prospecção e pesquisa, e essa caução só será devolvida se as medidas forem eficazes, mas convém, mais uma vez, que isso seja efetivamente cumprido e adequadamente calculada essa caução e seguida a atividade na prospecção e pesquisa. A segunda questão é a lógica da governança. O tal plano, a tal avaliação de impacto social e os planos de comunicação. Tudo isso vem sendo feito há muito tempo com base nos princípios do Equador, de 2003. Internacionalmente é uma pauta bem reconhecida, mas nós em Portugal não fazemos a menor ideia como é que isso se faz. E a minha questão é, o não cumprimento dessa avaliação socioambiental gera algum prejuízo para o operador? É que no caso da avaliação de impacto ambiental e da declaração de impacto ambiental, o diploma prevê que possa ser causa de resolução do contrato de concessão. Mas em relação a esses planos, nada é dito. E esses planos fazem me lembrar algo que é tratado pela doutrina internacional e tem algum espelho em alguma legislação. Por exemplo, em Moçambique, há uma legislação que se aproxima disso, que é a chamada licença social. Nós não temos propriamente uma licença social no 30/2021, porque não há uma consequência relativamente ao contrato concessionário. A última nota que eu quero aqui deixar, com licença do senhor presidente, tem a ver com a necessidade de articulação dessas atividades em perspectiva em Portugal com a legislação europeia e aqui com um trabalho que também tem de ser feito do ponto de vista da comunidade da União Europeia relativamente à diretiva resíduos e à questão da economia circular. Se nós estamos criando mais resíduos e não sabemos como os tratar e não há metas específicas de tratamento e de reutilização, nós apenas estamos aumentando, agigantando a grande lixeira de lixo informático e digital que temos perante nós. E por isso é necessário minerar sim, promover transição energética absolutamente, o nosso futuro depende disso, mas promover também estratégias de circularidade efetivas para que não estejamos criando um problema maior do que aquele que queremos resolver. Desculpe se me excedi, muito obrigada pela vossa atenção, é um gosto estar aqui. Senhor professor Vitalino Canas, mais uma vez, muito obrigada, estou à disposição.